Saudação a todos. Iniciamos aqui mais uma preleção refletindo sobre as palavras do Mestre Jesus. Antes de iniciarmos, façamos uma prece. Agradecemos a mais essa oportunidade em que nós vamos aprender um pouco mais sobre as palavras do Mestre Jesus. Que a sua paz, a sua serenidade esteja com cada um de nós nestes momentos. E que estes ensinamentos, eles sejam conhecidos, sejam entendidos, sejam assimilados por cada um de nós. Mas que principalmente estes aprendizados sejam aplicados ao nosso dia a dia. Que tenhamos o amparo da espiritualidade, para que a mensagem do Mestre toque o coração de cada um de nós. Que nessas reflexões tragam equilíbrio, traga consolo e tranquilidade nas nossas vidas. Graças a Deus. Esta semana continuamos o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi codificado por Allan Kardec, que são as máximas morais de Jesus, do seu Evangelho, com os comentários abençoados dos bons espíritos. O título deste capítulo nos traz uma necessidade de cada um de nós pensar no que devemos acreditar, o que podemos confiar. O título deste capítulo é Falsos Cristos e Falsos Profetas. Nos momentos difíceis da nossa vida, nós ficamos frágeis. Muitas vezes choramos, que demonstra a nossa incapacidade, muitas vezes, de enfrentar sozinhos os problemas que a vida nos apresenta. Todos nós passamos por isto, não é privilégio de ninguém. E são nesses momentos de fragilidade, que algumas vezes nos prendemos a pessoas, ou a coisas, ou a religiões. E isso pode ser muito bom, pode ser muito interessante, mas temos que ter um pouco de cuidado, porque essa ajuda tem que ser concretizada em nós. E aí transformarmos as pedras do caminho em alavancas para a nossa evolução. Portanto, o problema é quando ficamos dependentes. E isso não é bom, porque dependemos de algo externo a nós para a nossa felicidade e para a condução das nossas ações frente aos problemas pelos quais nós passamos. Então este capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo trata justamente de um alerta que os Espíritos nos passam sobre os falsos cristos e falsos profetas. Trata, em última análise, dessa nossa capacidade de superação diante dos problemas, sendo amparados sim, mas nós no comando das nossas ações. Sem termos dependência de outras coisas. Essa parte do capítulo começa com Mateus, o evangelista Mateus, no versículo 24, no capítulo 24, versículo 24. Diz ele: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão prodígios e sinais espantosos para enganarem até mesmo os escolhidos. Então este é um alerta do Mestre Jesus, através de Mateus, que não acreditar nas boas novas instantaneamente, se lançar aí mesmo em aventuras, acreditando piamente em tudo que está acontecendo, quando acontecem prodígios ou mesmo milagres. Não que não possam existir estes fenômenos, que
em geral se chamam de milagres, mas são fenômenos, né? Não é que a gente não deva acreditar nisso, mas o que precisamos saber são as intenções de quem fez estes fenômenos. E aí façamos uma reflexão sobre leis, né? Sobre as leis de Deus. Porque o simples bom senso nos diz que Deus, ao criar as suas leis, as criou perfeitas. Perfeitas, sem retoque. Né? Deus é a perfeição absoluta. Né? E todos nós, estamos submetidos a essas leis. Essas são leis naturais, que certamente a imensa maioria nós não conhecemos, mas sabemos que existem pelos efeitos que elas produzem em nós. Porque existem as leis do material, como as leis da física, né, aquelas que estamos acostumados a perceber no dia a dia com os nossos sentidos. Né? E o Espiritismo, né, ele nos mostra que existem também as leis morais, ou as leis espirituais, por assim dizer, né? Que são estas leis que Jesus nos trouxe através do seu Evangelho. Ali estão leis. E os espíritos, neste capítulo, deixam muito claro isso. São leis. Nós estamos submetidos a estas leis. Então, para perceber estas leis, pensemos em nós diante, por exemplo, quando fazemos uma caridade. Aquela sensação de poder ter ajudado o próximo. Cada um observe como se sente. Aquilo é o efeito de uma lei, a lei do amor, que foi o que Jesus nos trouxe. Existe até um termo que diz assim, né, o nosso coração fica mais leve. Né? É o efeito da lei de amor. Sim, é uma lei moral que nos faz enxergar o nosso próximo. E aí nós o enxergamos como aquele caminho para a nossa evolução, aprendendo a lei de amor. Certamente ninguém tem a capacidade de mudar essas leis, porque são leis divinas, são leis sem retoque, né? Perfeitas e imutáveis. E aí, como nós podemos interpretar os milagres que alguém eventualmente possa ter feito? O Espiritismo nos mostra que são possíveis sim, né? E nós nos baseamos na ciência pela análise de Kardec e de outros, né, que vieram trazendo a necessidade desse entrelaçamento entre a moral e a ciência. Né? Então nós não podemos imaginar que alguém estivesse lá fazendo algo que não seja natural. Agora, quando recebemos alguma ajuda, através de um milagre, ou através de um bom conselho, ou através de alguma coisa que nos aconteceu, uma inspiração, certamente isso só pode se dar quando nós estamos preparados para receber isso. Nada cai do céu. Nós conquistamos com o nosso trabalho, com as nossas reflexões, com os nossos estudos sobre a lei de amor. Então é importante reconhecer que uma coisa, muitas vezes, é o que queremos. Tá? Então, pedimos, queremos isso, queremos aquilo. A outra é o que de fato precisamos. E é nesse contexto importante que nós temos que ver o efeito daquilo que nos acontece. Né? Porque uma coisa é o que queremos, outra coisa é o que precisamos. Então, muitas vezes, não surte efeito o tal milagre lá. Né? E aí nós não recebemos nada sem o nosso esforço. Vejamos o que dizem aqui os espíritos. Eles dizem assim: aos olhos do povo, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Portanto, fenômenos que podem ser feitos e sempre estarão dentro das leis de Deus. Portanto, não existe nada sobrenatural quando entendemos que o natural é a Deus. Tá? E nada
pode nos criar um demasiado encantamento daquilo que aconteceu. Pensemos, se nós conhecermos a causa, nós reconheceremos o fenômeno, por mais extraordinário que pareça. Então não é mais do que a aplicação, né, de uma determinada lei da natureza. É assim que a área dos fatos sobrenaturais, ela se restringe à medida que se amplia o entendimento das leis, tanto das leis científicas quanto das leis morais. Então, desde todos os tempos, desde muito tempo, né, algumas pessoas exploram essa capacidade sobrenatural, por assim dizer, em proveito da sua ambição, de seus interesses e de seu desejo de dominação. Certos conhecimentos que possuíam, né, para conseguirem o prestígio de um poder supostamente sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. Então vejam, estes são pontos importantes. Algumas pessoas desejam poder, algum interesse, e isso faz com que necessariamente eles tornem as pessoas dependentes. Vejamos o que diz João na Epístola 1, capítulo 4, versículo 1. Que é acrescentando algo a mais naquilo que já foi dito lá em Mateus. Ele diz assim: caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. Volta de novo os falsos profetas. Assim temos que ter muito cuidado de não acreditar nesses falsos profetas, independente do que tenham feito. Devemos procurar o que aquilo de fato representa em nós e constrói em nós a nossa evolução. Dizem os espíritos, são as obras que devem ser examinadas. Observar os sinais nas virtudes cristãs. Quais são elas? Caridade, amor, indulgência, bondade, que concilia os corações. Então, não só em palavras, mas também em atos. Desconfiar dos que pregam nas praças públicas vestidos de longas vestes. Desconfiar dos que pretendem estar na posse da exclusiva e única verdade. Lembrar de que cada criatura traz na fronte, mas, sobretudo nos seus atos, a marca de sua grandeza ou de sua decadência. Então vamos nos deixar levar por este suave doutrina, que é o Espiritismo, que vem nos revelar as leis eternas, satisfazendo todas as aspirações da nossa alma diante do infinito. Vejam que beleza, né? Porque com o Espiritismo desaparece a morte. Só existe a morte do corpo, não existe a morte do espírito. E é esse espírito que nós estamos aqui evoluindo, crescendo, aprendendo. Então, não temos mais nada o que temer. As leis de Deus garantem que o que preservamos, o que aprendemos, o que construímos de bom, continua com cada um de nós. Não os bens materiais, não o que temos, mas o que somos. Isso continua. Então, os espíritos estão nos alertando de algo bastante importante que devemos levar em consideração. Esses falsos profetas não se encontram somente entre os encarnados. Seria um equívoco imaginar que somente os encarnados podem nos enganar.
existem espíritos orgulhosos que, fingindo amor, fingindo caridade, semeiam a desunião. Agem esses espíritos através da inspiração de pensamentos e mesmo realizam fenômenos. Não devemos nos impressionar. Esta é uma forma complexa, né, de a gente ser envolvido, né, pois age diretamente no nosso espírito. Devemos desconfiar principalmente dos maus pensamentos. Aqueles maus pensamentos que nos trazem aflição, nos trazem desespero, né? Uma antecipação desnecessária de algo que poderia ou não acontecer no futuro. Então estes maus pensamentos, eles têm que ser rejeitados na nossa cabeça. Porque esses falsos profetas, né, desencarnados, para melhor enganar, muitas vezes usam nomes conhecidos, usam nomes de santos, né? Nos inspiram coisas a princípio elevadas, mas que não são. Porque criam um ambiente de discórdia, gerando conflitos. Basta observar o que foi dito, né? O que aquilo pode se refletir. E daí são cegos aqueles que se deixam levar por enganações tão grosseiras, né, que criam desavença, por exemplo. Dizem os espíritos, e aí vem o conselho maior, diz assim: passai os sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vereis o que vai acontecer. Sempre que indicar um remédio para os males da humanidade, ou como meios de realizar a sua transformação, medidas utópicas, impraticáveis, pueris, ridículas, ou quando formula um sistema contraditório, né, pelas noções mais básicas da ciência, este só pode ser um espírito ignorante e mentiroso. Repelir impiedosamente todos esses espíritos que se manifestam como conselheiros exclusivos, mas que pregam a divisão e o isolamento. Desconfiais das comunicações que se caracterizam pelo misticismo, pela extravagância, ou que prescrevem cerimônias e práticas estranhas. Portanto, passemos tudo pelo crivo da nossa razão. Tudo tem que ter um sentido. E aí essa é vamos dizer, a pedra fundamental, que é a lei de amor. Será que uma cerimônia, algo, né, todo cheio de pompa, né? O que aquilo de fato está construindo? Né? E quando nós passamos isso para a lei de amor, o que aquilo está significando? E muitas vezes não significa nada que ajude o próximo através da lei de amor de Jesus, nós estamos sendo enganados. Então sejamos racionais para avaliar o que constrói e o que destrói, verificando as consequências finais de alguma atitude que foi feita, ou de algo que foi dito, ou algo que nós lemos, ou algum pensamento que surge em através dessa inspiração dos outros espíritos, esses pensamentos que surgem. Vamos analisar com propriedade, com bom senso. Então, devemos ter muita atenção em relação a esses espíritos mistificadores. Não é nada de ficar com medo, preocupado, não. Passe pelo crivo da sua razão. O que aquilo que você está pensando, ou aquilo que você está lendo, de fato é importante para você e para os outros. E estes alertas, né, que traz esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, eles já são muito antigos.
Tem até uma passagem lá no Velho Testamento de Jeremias, capítulo 23, e ele viveu há 650 anos antes de Cristo. Vejamos o que então já se dizia há muito tempo, né? Não queirais ouvir as palavras dos profetas, que vos profetizam e vos enganam. Falam as visões dos seus corações, não da boca do Senhor. E aí São José, né, disse: não creiais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Então, isto, né, depende certamente do nosso grau de maturidade, do nosso grau de percepção do que de fato é importante para cada um de nós. Né? Porque muitas vezes o que nós desejamos escutar, né, o que mais nos agrada, não é aquilo que precisamos escutar. Então, ter uma atenção muito grande em entender o que nos constrói, nos ajuda. E aí nós temos que reconhecer uma coisa importante. As dores da vida, elas nos ajudam a melhorar. Logicamente, dependendo da forma com que enfrentamos estes problemas, estas dores. A gente deve ter humildade, que é um ponto, né, que é importante. Porque nós, a cada momento, estamos sendo colocados à frente de problemas que devem vir para esta construção de nosso espírito. E aí nós devemos ver o bem mesmo no mal. Coisa que de fato não é fácil, né? Mas pode ser uma demonstração de evolução nossa muitas vezes. Não se desesperar, não perder a cabeça, não perder a paciência, ter a coragem para enfrentar. Né? E aí, uma coisa importante que nós devemos sempre fazer é entender que esta é uma encarnação entre inúmeras encarnações. Né? Como sabemos, essa vida atual é fruto do nosso passado. E as nossas atitudes aqui nesta encarnação vão ditar o nosso futuro no mundo espiritual. Imaginar, né, que uma atitude pacificadora, de resignação, de tranquilidade diante dos problemas, nos traz a serenidade e o consolo. Mais ainda, nos abre o caminho para os bons espíritos. O desespero, muitas vezes, nos leva a acreditar em milagres, que teriam um efeito imediatista de resolver um problema, mas talvez sem os verdadeiros benefícios que podem nos trazer na nossa evolução a maneira que nós reagimos a eles. Porém, desejar algo imediato, que nós sejamos curados de uma doença, é algo normal, é algo natural. Nós somos frágeis diante dos problemas. E temos uma certa até confusão, né, quando passamos por problemas graves. Mas tenhamos sempre o crivo da razão e sempre imaginando que o que nos acontece tem uma causa. É apenas um efeito. Nestes momentos, quando estamos perturbados, quando estamos aí muito frágeis, ali está o momento correto de fazer a oração. E essa é uma bênção que qualquer um de nós pode recorrer nesses momentos. E um pedido com humildade, com discernimento. E aí, existem 3 coisas que nós sempre podemos pedir. Coragem para enfrentar os problemas. Paciência para esperar o que vai acontecer. E resignação se não aconteceu como nós imaginávamos que seria melhor. Então essas 3
essas 3 coisas que nós pedimos nas orações, vejam a grandeza disso: coragem, paciência e resignação. Nunca isto vai nos faltar quando pedirmos com humildade. Pedir a cura de uma doença é lícito. Podemos pedir certamente, porque está doendo em nós ou no nosso próximo. Mas saber que todo efeito, então, tem uma causa. E se não soubermos qual é esta causa, tenhamos humildade de aceitar, caso não tenha a solução que nós desejaríamos. Portanto, os falsos profetas existem, tanto encarnados quanto desencarnados. Cabe a cada um discernir sobre o que é bom e o que não é bom, o que é confiável e o que não é confiável. E a certeza absoluta sempre temos quando nos baseamos no Evangelho de Jesus, que traz as leis morais, passando pelo crivo da nossa razão, que é sem dúvida o melhor caminho. Que nada que seja dito, crie qualquer hostilidade, que crie qualquer desavença, desunião. Que cada um tenha bom senso e a devida serenidade ao analisar os problemas e não ficar dependente dos falsos profetas. Não deixemos na mão de outros as decisões sobre as nossas vidas. Exercite a sua razão, se baseie no Evangelho de Jesus. Use a oração para pedir e sintonizar com os bons espíritos, que sempre estarão à nossa disposição, mas cabe a cada um de nós ter a humildade de saber pedir. Qualquer coisa que aconteça em nossas vidas, principalmente as coisas difíceis, procuremos não nos desesperar. Tenhamos a tranquilidade. Pensemos no Mestre Jesus, na sua capacidade de explicar a lei de amor através do Evangelho. Se a gente precisar de ajuda, devemos procurar, certamente devemos procurar, mas que nós tenhamos muito cuidado de não ficarmos reféns de pessoas, reféns de religiões, reféns de coisas santas, de fenômenos. Nós não podemos ficar refém disto. E aí surge a nossa fé, essa fé raciocinada, pregada por Kardec. Não dar abertura aos falsos cristos e aos falsos profetas. Não nos tornemos dependentes de ninguém, mas amparados pelo Mestre Jesus. Foram estas as reflexões nessa oportunidade, e façamos agora vibrações pelas outras pessoas, tendo pensamentos bons em relação às outras pessoas. Vamos vibrar, primeiramente, por aquelas pessoas aflitas que estão passando por problemas complexos. Vamos vibrar pelas pessoas que estão doentes, as pessoas que estão nos hospitais, que elas tenham paciência. Vamos vibrar pela nossa família, por aquelas pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. Vamos vibrar pelo nosso país, que nós tenhamos cada vez dias melhores. Assim, fiquemos todos em paz, usando principalmente nos momentos difíceis aquele farol forte nas noites escuras da nossa vida, que são as mensagens do Mestre Jesus. Que as suas mensagens sejam sempre lidas, pensadas, refletidas e aplicadas
no nosso dia a dia. Saudação fraterna a todos e que Jesus nos acompanhe em cada momento da nossa vida através dos bons espíritos. Saudação a todos.